Pois é, pessoal. Venho aqui para dar o meu parecer com relação a essa situação aí do Pablo Marçal, né? E Silas Malafaia. Silas Malafaia publicou hoje, né? O último vídeo até então no Instagram, falando sobre as questões de Pablo Marçal, os pastores que estão apoiando Pablo Marçal, os pontos de vista, né, que ele tem sobre as pessoas que apoiam Pablo Marçal, etc. Beleza. Silas Malafaia fala sobre a, as palavras baixas, né, que o Pablo Marçal se referiu ao Datena, falando sobre o órgão genital, né, sobre a acusação que o Pablo Marçal levantou sobre o Datena, que rolou, né, essa acusação há tempos atrás de uma repórter que foi arquivado e que, se eu não me engano, está dando andamento. Né? Uma promotora também falou, também se posicionou recentemente sobre isso, dizendo que algumas coisas sobre o Datena, enfim, vamos ver o que vai desenrolar essa questão. Agora, sobre o Silas Malafaia fazer uma comparação do que aconteceu, né, da agressão física, né, da Atena com o Pablo Marçal, eu discordo completamente. Né? Sou cristão, protestante, e, e entendo, cara, que independente de opinião, independente de qualquer coisa, né, dessa birra que o Silas tem com o Pablo Marçal, enfim, eu acho que ultrapassou os limites, né, de somente uma opinião, virou uma coisa pessoal, né, que está querendo levar até o fim para prejudicar o Pablo Marçal. Não concordo, né? O senhor de Malafaia falou sobre as falas do Pablo, que foram de baixo calão e tal. Mas se a gente for parar para analisar, o Bolsonaro falou por várias vezes várias coisas, palavrões exacerbados. Ele não é cristão protestante, ele é católico romano, católico apostólico romano. Enfim, mas, independente disso, Bolsonaro é um irmão. Eu tenho que considerar ele como um irmão em Cristo, acima de tudo, né? E eu também entendo que Bolsonaro foi levantado nessa nação para que nós pudéssemos acordar. Pelo menos eu acordei no ano de 2013 para 2014. E a partir daí comecei a seguir, comecei a acompanhar as visões dele, os valores e tudo que ele pregava como cidadão, né? Como político. Então, acho que, os valores em si, né? As causas, as pautas que ele ergueu, foi compatível com aquilo que eu concordo enquanto cristão. Então, eu, enquanto cristão, tenho que colocar aquilo que eu entendo como paralelo à palavra de Deus, como ideologia de gênero, entendeu? Aborto, etc, etc. Entendeu? Então, Bolsonaro foi um despertar para a nação. Tanto que hoje em dia muitas pessoas acordaram. Hoje em dia, mais do que nunca, está sendo formada uma direita mais madura, mais sensata, né? Então, eu entendo que tá havendo essa divisão da direita, mas
mais por conta desse fanatismo ideológico. Não digo nem ideológico, mas fanatismo, essa paixão, essa paixão do, do homem para com o outro homem. A gente não deve ter paixão política. A gente tem que ter as nossas próprias visões. E a gente já acordou. A gente já acordou, pessoal. E é isso que importa. Independente de político, que a gente concorde ou discorde, nós, como pessoas conservadoras de direita, já acordamos. Então, a gente tem que parar com esse jeitinho, com essa paixão de Bolsonaro, de Pablo Marçal. Não, cara. A gente não tem que ter paixão a ninguém. A gente tem que ter as nossas convicções. E ir de encontro com aquilo que vai contra os nossos princípios, daquilo que a gente quer para o Brasil. Então, somos livres. Então, por essa liberdade que hoje temos, eu posso dizer que muitos cidadãos aí de direita, realmente de direita sensato, cristãos, né, enfim, que tem os valores bem definidos, família, né, nossa fé, né, contra a ideologia de gênero, a gente já está vacinado quanto a isso, sendo que muitos ainda têm que acordar. Muitos ainda têm que acordar e deixar essa paixão por Bolsonaro, Bolsonaro contra Marçal, Silas contra Marçal. Tem que deixar isso de lado. Então eu concordo com o Pablo. Eu entendo que ele não é perfeito, mas eu entendo que, assim como Bolsonaro errou em suas ações, que hoje em dia tem muitas pessoas presas por conta daquilo que acreditaram, muitos civis, pessoas presas, políticos também presos, estão lá, estão presos. E Bolsonaro está solto. Não estou dizendo que Bolsonaro tem que ser preso. Eu estou dizendo que as pessoas se arriscaram naquilo que elas acreditaram que o Bolsonaro faria. Entende? Então, assim como Silas também errou em apoiar o Lula lá atrás, em orar pelo Lula. Ele acreditou que naquele momento ele estava fazendo algo certo. Ponto. Ele hoje viu que errou. E assim a gente vai amadurecendo. Agora a gente não pode também entrar nessa, Silas Malafaia, de que o senhor tem a visão sobre todas as visões. Repito, a direita hoje, ela acordou, ela está amadurecendo a cada dia que passa. Essa visão política, as pessoas estão entendendo cada dia mais, entendeu? E temos que orar, temos que continuar orando, temos que continuar pedindo a Deus por todos que estão nesse meio da política e arriscar, arriscar, certo? Arriscar. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas eu entendo que São Paulo precisa ter uma modificação política. E eu entendo que Pablo Marçal ele prega aquilo que eu acredito e que muitos acreditam, muitos que são de direita, verdadeiramente de direita, acreditam. Então eu concordo sim que os paulistas têm que votar no Pablo Marçal, dar essa chance, entendeu? E não votar no Nunes e muito menos no Boulos. E que seja no primeiro turno. Esse é o meu desejo para o povo paulista. E que dê essa oportunidade sim para o Pablo Marçal. Peço que vocês curtam esse vídeo, comentem, compartilhem e me sigam aqui. Eu sou Georgios Abdus, tá bom? Deus abençoe a todos.
Grande abraço.